Olá, meu nome é Marcela Araújo, sou estudante de Direito da Universidade de Brasília e o tema do meu trabalho é subtração internacional de crianças, à exceção à restituição do menor em casos de violência doméstica, realizado com a orientação da professora Inês Lopes. Bem, o chamado sequestro ou subtração internacional de menores ocorre quando um dos genitores, que não detém a guarda unilateral, remove ilicitamente a criança de seu local de residência habitual, levando-a para outro país sem autorização do outro genitor. Ou ainda que a viagem tenha ocorrido de forma lícita, com autorização, o genitor raptor se recusa a devolver o menor após o prazo acordado. Esse tema é regulado pela Convenção da Haia de 1980 sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças, que estabelece um mecanismo de cooperação internacional entre os Estados-membros que visa assegurar o retorno seguro e imediato do menor ao país de residência habitual, com base no princípio do melhor interesse da criança, e sem discutir questões de guarda. No entanto, apesar do retorno imediato do menor ser a regra, a Convenção também prevê exceções, isto é, situações em que a autoridade do país requerido poderá não ordenar o retorno imediato do menor. Uma dessas exceções está prevista no artigo 13.1b da Convenção, segundo o qual a autoridade do país requerido poderá não ordenar o retorno imediato do menor quando for provado que a criança ficará exposta a uma situação intolerável, ou quando houver um grave risco de o menor ficar sujeito a perigos de ordem física ou psíquica. Nesses casos, a autoridade responsável do país requerido não estará obrigada a ordenar o imediato regresso do menor. Diante dessa hipótese do grave risco, esse trabalho buscou analisar especificamente se a ocorrência de violência doméstica, seja de ordem física, psicológica ou sexual, com relação à criança ou à genitora, quando comprovada, pode ser considerada exceção ao retorno imediato da criança. A metodologia utilizada para a realização dessa pesquisa consiste essencialmente em levantamento de referências bibliográficas acessíveis por meio digital e pelo acesso a bases de dados e às ferramentas de pesquisa acadêmica, tanto em inglês quanto em português. Além disso, a elaboração do trabalho também contou com as informações dos trabalhos relacionados ao tema da subtração internacional de menores, que estão disponíveis no site da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado. Pode-se dizer que a maioria das crianças ilicitamente removidas são retiradas do seu país de origem pela mãe, que muitas vezes alega ter sofrido violência doméstica por parte do pai da criança. Além disso, são muitas as causas que levam a mulher a retornar ao país de nacionalidade, como dificuldades financeiras, a falta de uma rede de apoio e o acesso a direitos, tendo em vista a sua situação de estrangeira, bem como situações de ameaça e de agressão por parte do parceiro. Dessa forma, muitas vezes a remoção da criança está relacionada à situação que se passava no ambiente em que ela estava intimamente ligada. Mas essa é uma situação de difícil solução, porque gera um conflito entre o melhor interesse da criança e a agressão sofrida e os transtornos decorrentes dessa violência presenciada e vivida pela criança. Além disso, embora a Convenção não preveja expressamente a hipótese da violência doméstica ou familiar como exceção ao retorno imediato, verifica-se que a Conferência da Haia de Direito Internacional Privado tem analisado esse tema como hipótese de grave risco, incluída, portanto, na exceção do artigo 13.1b, tendo inclusive o escritório permanente da Conferência da Haia elaborado um grupo de estudos sobre o tema da violência doméstica relacionada à subtração internacional de menores. Portanto, a compreensão geral desse trabalho, em resumo, é que o interesse primordial de qualquer pessoa, especialmente a criança, de não permanecer exposta a perigos físicos ou psicológicos, ou ainda de ser colocada em uma situação intolerável, supera o interesse do menor de não ser afastado do lugar onde ele estava habituado a viver. Isso porque as exceções presentes no texto convencional, especialmente a hipótese prevista no artigo 13.1b, apresentam um forte caráter humanitário, e assim buscam evitar que a criança retorne a um ambiente perigoso e violento. Nesse sentido, ainda que a exceção com relação à violência doméstica não esteja expressamente prevista no texto convencional, ela também recai sobre a criança, que é o objeto de proteção da Convenção da Haia de 1980. Portanto, as situações de violência doméstica encaixam-se à exceção do grave risco, a fim de que, uma vez comprovadas, a autoridade competente não ordene o regresso da criança, diante do perigo de o menor ficar exposto a situações intoleráveis e de violência. Bem, assim encerro a minha apresentação. Muito obrigada e até a próxima.